Crônicas, capítulo 20. Assim diz a palavra do Senhor, conforme está escrito do verso 1 ao verso de número 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, de 1 a 13. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos seus descendentes, do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Como a gente pode lidar com o tempo da adversidade? Como a gente pode lidar com aquele momento em que você é tomado por uma circunstância, por uma realidade que você não imaginava passar? Mais do que isso, algo que você se sente impotente, pequeno, incapaz de superar e resolver. Como a gente lida com essas circunstâncias que qualquer um de nós pode vivenciar, e talvez até você esteja vivenciando neste momento da sua vida? Eu confesso que na minha própria história já passei por situações que eu pensei: Senhor, acabou. Não há o que fazer. Isso aqui é maior do que eu. Isso aqui está destruindo toda e qualquer perspectiva. Como também tenho hoje na minha vida áreas que eu olho e falo: Senhor, que poder eu tenho quanto a isso? Como eu posso vencer essa circunstância? Essa situação que envolve muito além de mim, das minhas forças. Nós estamos aqui diante de um texto onde um rei se viu nessa situação. Mas quem foi o rei Josafá? Segundo o capítulo 17, que está um pouquinho antes, do verso 1 ao verso 6, ele foi um rei que sucedeu o seu pai Asa. E este foi um rei cujo coração se colocou na presença do Senhor. Ele começa o seu reinado e ele começa a trabalhar para tirar os objetos de idolatria do povo. O povo estava afastado de Deus. Ele começa reformas espirituais na vida do povo de Judá, lembrando que durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, Israel reunia as 12 tribos. Era um povo só.
Mas quando Roboão se tornou rei no lugar de Salomão, o reino se dividiu. Por isso aqui nós estamos vendo um rei em Judá, que foi a parte de baixo, a parte sul. Ou seja, quando o reino se divide, a parte norte se torna Israel e a parte sul, Judá. Daí quando você lê o livro, os 2 livros de Crônicas, mas em especial o 2º livro, aí você se depara com 2 reis ao mesmo tempo, sua cabeça fica confusa. Então lembre-se disso. Durante um bom tempo, haviam 2 reis, o rei do norte e o rei do sul. Josafá foi um dos reis do sul, na verdade, o 4º rei de Judá. E como eu disse, ele foi um homem temente ao Senhor. E o texto que nós lemos diz assim, depois disso o quê? Das reformas, dos passos que ele deu em trazer o coração do povo de volta para Deus, de reestabelecer o culto, a adoração, de gastar e empenhar o seu reinado para julgar com sabedoria. Mas diz o texto que depois que essas reformas aconteceram, chega uma informação para Josafá. Josafá, um exército enorme vem contra ti. Os moabitas, os amonitas, bem como outras pessoas se reuniram. Eles formaram um exército e eles já estão a caminho. Eles já estão, vindo para cá. E aí é interessante que, conforme a Nova Versão Internacional, nós vemos a reação do coração deste homem. A Nova Versão Internacional usa a palavra alarmado. Ele se alarmou. Se você tem aí com você a revista atualizada, ela usa o termo teve medo. E se você for lá na Nova Versão Transformadora, ela usa a palavra ele ficou amedrontado. O que essas palavras, traduzindo o sentimento dele para a nossa língua no português, ele, como qualquer ser humano psicologicamente normal, porque só um psicopata, para ser diferente nesse caso, ele sentiu grande medo, grande angústia, porque ele tinha consciência que aquilo que estava vindo contra ele era algo maior do que ele, maior do que o seu exército, maior do que as suas forças, maior do que aquilo que ele próprio poderia fazer para evitar. O que estava vindo então, não estava vindo só um exército, estava vindo o despojamento do reinado, estava vindo a morte para o povo, estava vindo a miséria, estava vindo a escravidão, estava vindo a interrupção de uma dinastia que começou em Davi. Era isso que estava vindo. O exército era o meio que esse cenário estava para chegar e abater a tribo de Judá, ou o reino de Judá. E ele sabia, eu não tenho forças, eu não tenho poder, eu não tenho exército suficiente, eu não tenho recursos que poderá segurar o poderio desta força, desta aliança que se juntou contra nós. O que fazer então diante de uma situação assim? Você já se sentiu assim? Amedrontado? Cheio de um tipo de pavor diante de uma circunstância, de uma realidade que sobrevém a você inesperadamente, talvez inclusive nesse sentido parecido com o caso de Josafá, quando você achou que talvez as coisas estariam mais calmas, mais tranquilas, quem sabe mais equilibradas, pum!
vem a circunstância. E ela te rouba a paz, ela te paralisa, ela te atormenta, ela gera em você um processo mental em que você já imagina as consequências, os resultados, onde aquilo vai dar. E o que fazer? O que fazer? Meus queridos, primeira coisa que a gente aprende com Josafá, a gente aprende que diante de uma situação dessa, a gente tem que buscar o Senhor através dos meios de graça. Verso 3 e 4 nos dizem então que diante daquela situação e com todo o terror que isso causou nele, o que ele faz? Ele usa os meios espirituais que ele tinha às mãos. Ele convoca o povo à oração e ao jejum. Ele chama o reino e diz: nós precisamos nos colocar diante do nosso Senhor. Vamos jejuar, vamos buscar, vamos clamar. Talvez você não tenha os recursos, humanamente falando, que possam fazer você superar determinadas circunstâncias. Mas você tem os recursos que podem te levar àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Você tem a oração, você tem a palavra, você tem um povo que anda, povo pecador, mas é um povo que anda com o Senhor e que pode se unir a você em oração, em clamor. Você tem o jejum, se necessário, sim. Dobre, se curve diante do Senhor, faça a prática do jejum, da oração, do clamor a Deus, da leitura da palavra, da vida devocional. Porque os recursos que você não tem, e aquilo que é impossível às suas mãos, há um Deus que tem recursos inimagináveis e um poder que nós podemos apenas saber que não temos como compreender a sua extensão. Como que você compreende a extensão do poder de alguém que é o Todo-Poderoso? E Ele se faz acessível a nós. Quando oramos, quando clamamos, quando jejuamos, quando vamos para a sua palavra em humildade, quando nos unimos aos nossos irmãos. É interessante que Josafá é um líder, é um rei. O que ele faz? Ele não vai orar sozinho, ele não vai jejuar sozinho, mas ele chama o povo para que juntos eles busquem no Senhor a resposta que eles mesmos não tinham. Isso é o que nós precisamos fazer. Segundo, meus amados irmãos, o que fazer diante do medo que a adversidade traz? Além de buscar ao Senhor através dos meios de graça, você precisa se firmar em quem Deus é e na sua aliança. E aqui vem uma coisa muito importante. Ah, pastor, eu sou uma pessoa de oração, mas para mim esse negócio de teologia não é muito importante. O quê? Você precisa conhecer quem é Deus. Isso é teologia. É, porque eu quero sentir. E quando não dá para sentir? E quando a emoção não é tocada? Quando você precisa de um fundamento sólido e de uma base que nasce na palavra de Deus, para que a sua consciência se firme em quem Deus é e qual é o relacionamento que você tem com Ele. Irmãos, Josafá faz uma oração em que ele nos mostra que ele sabia quem era Deus. O que ele diz? Senhor Deus dos nossos antepassados. Não és tu, Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. O que ele está demonstrando aqui? Ele tinha consciência bíblica, teológica, não obstante aqui ele ter apenas o Pentateuco e a tradição oral sobre os reis. Mas ele tinha consciência de quem Deus é. Senhor, tu és soberano. O Senhor domina sobre todo o reino. Então veja, se estão vindo vários reinos contra
nós, quem é maior do que todos esses reinos? É o Senhor, eu tenho consciência disso. Mas ele também tinha consciência da aliança que eles tinham com esse Deus. E nós somos quem? O teu povo. E ele tinha consciência da promessa anterior. Se você for em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, lembra lá? Quando o templo foi dedicado por Salomão, o Senhor disse ao povo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o que, irmãos? Vou abençoar a terra de vocês. Aí você lê o versículo 15, se vier praga, se vier espada, se vier isso, se vier aquilo. O que o homem ora aqui? Senhor, nós estamos aqui onde? Naquele mesmo lugar que Salomão, décadas e décadas antes, havia consagrado. Nós estamos aqui. Porque nós temos consciência que o Senhor disse: se vocês vierem aqui, e vocês se humilharem, e vocês orarem, e vocês me buscarem, eu vou ouvir. Você tem consciência de quem Deus é? Você conhece os atributos de Deus? Você tem um fundamento bíblico que no momento da adversidade diz para você: beleza, isso aqui é muito grande, mas eu sirvo a um Deus que é maior do que tudo isso. Você sabe e conhece as promessas que Ele tem para você debaixo dessa aliança. Mas também você conhece o que Ele requer de você. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de uma firmeza bíblica, teológica, cristã, que seja o fundamento quando as circunstâncias maiores do que nós batem à nossa porta, para que nós possamos nos firmar. Então você vai orar, clamar, buscar, jejuar, mas você vai fazer isso a partir de um alicerce de conhecimento acerca de Deus, da sua palavra e daquilo que Ele diz a respeito da sua relação com Ele. Aí você começa a entender por que a gente está aqui insistindo com discipulado. Por que a gente está aqui insistindo salas de EBV, aqui por exemplo, fé e teologia. A gente tem que conhecer teologia, a gente tem que conhecer Bíblia. Ah, mas o que eu tenho que viver à luz da família, a minha fé em torno da família? Tem lá uma sala para isso. Ah, mas eu queria entender como o meu trabalho está conectado com a minha fé. Temos feito trabalho em torno disso. Ou seja, a igreja está sinalizando: gente, vamos crescer e aprender a palavra de Deus. Vamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Nos grupos de discipulado, no crescimento com a meninada, na parceria com o PV, na parceria com o PS Laranja, tudo está sendo construído para quê? Conheçamos o Deus a quem nós servimos. Por quê? Porque as adversidades vêm, elas vêm. E você vai estar firme se você conhecer o Deus a quem você serve. Por último, reconheça. Quando o medo vier diante das circunstâncias adversas, reconheça. Você não tem poder. Você não tem poder. Que coisa tremenda nesse texto. A oração dele termina assim: não sabemos o que fazer. Tem situações que a gente se sente assim. O que eu faço? Tem horas que você tem que dizer isso para Deus. Deus, eu não sei o que fazer. É maior do que as minhas forças. É maior do que os meus recursos. É algo de um potencial terrível contra mim, Senhor. Eu não sei o que fazer. Só que você não pode parar aí. Você tem que reconhecer sim essa sua fragilidade e pequenez. Mas veja o que aprendemos com Josafá. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos se voltam para ti. Então qual que é o segredo? O segredo não está em você saber o que fazer quando você não sabe. O segredo está para onde você está olhando.
Em que direção você está olhando? Para o exército que está vindo? Ou para o Senhor dos exércitos que te socorre? Para onde você está olhando? Quero concluir com uma frase que para mim está muito conectado com o que está em Romanos 8, 31 e 33. Eu ontem escrevi essa frase, eu quero deixar com você. O Evangelho é a mensagem de que Deus fez por você o que você é totalmente incapaz de fazer por si próprio. Vou repetir. O Evangelho é a mensagem de que Deus fez por você o que você é totalmente incapaz de fazer por si próprio. O mundo, o diabo, a sua carne, atrelado ao seu pecado, tudo isso estava contra você. E você estava espiritualmente morto. E o Evangelho vem como a boa notícia. Deus veio guerrear a sua guerra. E Ele venceu os seus inimigos. Se é isso que Deus fez através do Evangelho, mediante a cruz de Cristo por nós, que diremos, pois, diante destas coisas? Romanos 8, 31 e 33, a 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Como vencer o medo diante da adversidade? Busca o Senhor através dos meios que a graça tem te dado. Oração, jejum, palavra, comunhão com os irmãos. Vá para a Candé essa semana, vá ministrar um ao outro nesse mesmo texto. Um pequeno grupo que vai orar com você, vai abraçar você. Firme-se em quem Deus é. Se você não o conhece tanto, invista no seu conhecimento de Deus, para você ter alicerce, firmeza, consistência, quando a adversidade bater na sua porta. E reconheça sua plena insuficiência. Senhor, eu não dou conta. Mas ao fazer isso, olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque o Evangelho é a mensagem que Ele fez por você o que você não tinha a menor possibilidade de fazer por si mesmo. Se Ele fez isso através de Cristo, porventura, Ele não cuidará de todas as outras coisas? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque temos o Senhor. Temos o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor, ó Deus, como diz o salmista, é o Deus presente em meio à tribulação. E isso, ó Deus, é que nos renova, nos traz, ó Deus, a vida diante da perspectiva da morte. Te louvamos porque nesta manhã o Senhor está consolando e lembrando o Teu povo, como o Senhor fez no passado, na época de Josafá, que o Senhor é um Deus acessível àqueles que te amam em Cristo. Então, Senhor, nesta manhã, ouve o clamor do Teu povo e abençoe, ó Deus, cada um aqui, que quem sabe o coração tem sido tomado pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. Ó Deus, que isso seja trocado por uma busca sincera do Senhor e do Teu poder. Faz os Teus milagres no nosso meio, Senhor. É o nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém.